Olá, gente, tudo bem? Gente, eu quero conversar com vocês sobre o diagnóstico que a gente recebeu do Caleb. O Caleb foi diagnosticado com autismo, isso mesmo. Algumas pessoas já perceberam, outras não, mas sabem, outras não. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui já para esclarecer algumas dúvidas. E assim, gente, principalmente... como que eu posso dizer? Como se fosse assim, tirar um tabu, ou então... sem nem qualificar, assim, mais informativo mesmo. Por quê? É um assunto que, por mais que seja muito falado, ainda é muito delicado. Infelizmente. Quem tem um filho autista, muitas vezes tem... Ó, o Saulo. Tem receio em falar, em conversar com outra pessoa quando a gente percebe que a criança tem algum problema. E quem não tem e tem dúvida e quer saber mais, fica com receio de perguntar e ofender a pessoa. Então, que foi muito o que aconteceu comigo. Eu descobria que algumas pessoas conhecidas tinham filhos autistas. E aí a gente fica, será que eu posso perguntar? Será que eu posso tirar alguma dúvida? Então, eu já estou aqui abrindo o livro para quem quiser até mesmo conversar comigo, esclarecer alguma dúvida. E eu vou começar lá do começo, lá da gestação do Caleb. O que aconteceu? Quando eu fiquei grávida do Caleb, eu tive uma infecção de garganta, como eu sempre tive na minha vida inteira. Eu tirei as amígdalas e mesmo assim continuei com infecção de garganta. E não foi diferente quando eu fiquei grávida do Caleb. Só que a pessoa que me acompanhava, o médico obstetra da época, ele falou assim, não pode fazer nada, não pode tomar nada e vamos tratar com xarope. E tratou com xarope infantil e foi assim até o Caleb nascer. Eu fiquei muito mal mesmo. E aí ele só falava, não precisa fazer nada. E eu confiando nele 100%, não queria saber mais de nenhuma outra opinião a não ser a dele. Chegou quando eu completei 20 semanas, foi diagnosticado, mostrado no ultrassom, que eu tava com pouco líquido. E aí... a médica do ultrassom, ela levantou um alerta muito alto e eu fiquei muito preocupada. Só que quando eu cheguei pro meu médico, que eu confiava, ele falou, não. Outra coisa, gente, não tô aqui pra falar mal ou bem de médico, não, tá? Só pra deixar claro aqui, só pra você entender o que aconteceu. O médico falou, não precisa se preocupar. E eu fui vivendo a minha vida normalmente. Na época eu dava aula presencialmente, enfim, continuei vivendo a minha vida normalmente. No dia que o Caleb nasceu, eu continuei com infecção de garganta, aí na época tosse, muita tosse e pouco líquido. E eu não sabia o porquê. E ele também não falava o porquê do pouco líquido. É normal isso acontecer, sempre acontece. Algumas pessoas que eu conversei na época nem se preocupam, isso é comum acontecer e tudo mais, enfim. O que aconteceu? Não tratou a infecção, não tratou o pouco líquido, o Caleb nasceu prematuro. O Caleb nasceu de 33 semanas, ficou entubado, ficou internado na UTI. Quase um mês, eu fiquei internada, fiquei morando no hospital junto com ele, enfim. Quando o Caleb saiu do hospital, eu sabia que ele precisaria de acompanhamento. Então eu sempre questionei com o médico se não era para o Caleb fazer algum tratamento. O pediatra que acompanhou o Caleb na época, falou, vamos avaliar. Quando ele completar 3 meses... se eu ver alguma coisa diferente, eu encaminho para um neuro. Ok, Caleb completou 3 meses e eu falei, e aí, doutor? Precisa, né? Eu achava interessante ele fazer algum acompanhamento. Mãe, não precisa porque ele tá desenvolvendo super bem, engordou, ninguém disse que é prematuro, bababá, bibibi. Quando o Caleb completou 6 meses, começou a pandemia. E mesmo assim, quando ele completou 6 meses, a gente procurou opinião do pediatra que acompanha todo mês. A gente perguntava se precisava ele fazer acompanhamento médico. Não, porque ele tá desenvolvendo. Não, porque ele responde isso, isso e aquilo. Então, ele tá desenvolvendo. Então, você tem que ter calma, porque prematuro a gente tem que ver a idade corrigida. A gente chegou aí para São Paulo, em neuro particular, a mesma coisa. Vamos acompanhando, bababá. Há 4 anos atrás não era igual é hoje, que faz tratamento em bebê.
Não era feito tratamento em bebês. Ok, foi passando os tempos, Caleb respondeu toda a parte motora dele, foi ok. Nunca andou nas pontas dos pés. Não tinha estereotipias nenhuma, então ele não ficava assim, ele não ficava assim, ele nunca, não teve esses sintomas. Mas ele começou a apresentar o quê? Quando a gente chamava ele olhava quando ele queria. E a gente apontava para as coisas, ele não tava nem aí. E mesmo assim a gente apertando a tecla. Quando ele completou 1 ano e 8 meses, a gente trocou de convênio. Mas antes disso, eu fui em atendimento no SUS, viva o SUS, e o que foi falado pra mim? Quem tem problema é a senhora e quem precisa de tratamento é a senhora, porque ele nasceu prematuro, tal. Outra coisa agravante. Quando o Caleb teve 10 meses, quando ele tinha 10 meses, ele falava. E aí ele parou de falar, ele não continuou falando como deveria. E aí, só que quando eu chegava nos médicos, doutor, ele não dá tchau. O médico, tchau, Caleb, o Caleb. Oi, Caleb, tudo bem? Bom dia, Caleb. Bom dia! Sempre! Mas a gente sabia que era só nos médicos. E no SUS foi a mesma coisa. Ele falou bom dia, ele deu tchau, ele andou, deu risada, olhou, olho no olho da enfermeira que estava avaliando. Quem precisa de tratamento é a senhora, mãe. E aí, com 1 ano e 8 meses, a gente conseguiu trocar de convênio, passou num médico por indicação. E assim, pouquíssimas pessoas falavam comigo. A única pessoa que chegou pra mim, conversou comigo mesmo, foi a minha prima. Ela conversou, sentou comigo, que também, o filho dela também é autista. Ela chegou, conversou comigo mesmo e foi me esclarecendo, assim, jogando aberto, sem mimimi, entendeu? Conversando comigo e eu entendendo tudo que ela tava falando. E aí, quando a médica, fui nesse médico pediatra, ele falou, vou encaminhar para um neuro, porque realmente já era para ele estar falando, né? Chamando ele olhar bem na hora, pegar as coisas, enfim. Passou pra médica, a médica, vamos avaliar, tal, não sei o que, enfim. Foi essa brincadeira aí, mais 1 ano e pouco, para ele começar realmente fazer um tratamento. Mais 1 ano, foi mais 1 ano eu lutando pro Caleb começar um tratamento pelo menos de fono para ele falar, porque ele não fala. E aí foi que agora, recente, a gente conseguiu o laudo dele de autismo mesmo. O que eram sempre falado pra gente antes disso, antes da gente... E a gente foi numa neuro particular, enfim, muito boa, que indica... E aí ela avaliou, sentou no chão, avaliou ele, ficou um tempo de qualidade com a gente, explicou tudo pra gente. E aí foi falando, isso aqui é por isso, 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 os sintomas que ele tem é esse. No caso, os mais visíveis são a rigidez comportamental, que no Caleb é o grito, porque é a forma que ele tem de se expressar. E ele não fala. Porque as demais coisas, ele não anda na ponta do pé, ele não tem seletividade, ele mantém contato visual, e ele gosta que abrace ele, que pegue a mão dele, leve ele embora, que inclusive ele tá assim, pega na mão. Mas eu não deixo. E aí foi a médica que explicou pra gente. E aí eu tô vindo aqui porque é bem diferente do que a gente vê. O Caleb, ele não tem... Graças a Deus, ele não tem seletividade. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Caramba, procurou saber e mesmo assim não conseguiu. Gente, pra tudo na vida tem um propósito. E outra, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso aconteceu com a gente, e a gente foi contemplado com o autismo do Caleb, é porque é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Minha família ama e serve a Deus. Então, isso coopera para o nosso bem. E com certeza, para alguém que está assistindo esse vídeo, também vai te ajudar. Porque assim, gente, o que a médica falou pra mim, se tivesse tratado ele de bebê quando eu procurei, tivesse feito fono, TO, tudo, hoje com 3 anos, porque o Caleb tem 3 anos, ele não teria os sintomas que ele tem, que é o atraso de fala, porque ele fala, né? Ele tem esse atraso de fala e a rigidez
que é o grito, porque como ele não fala igual a gente fala, e você tá me entendendo, ele fica irritado e ele grita. Caramba, não tá me entendendo? É exatamente isso que ele fala. E aí ele não teria. Claro que eu chorei litros, porque eu procurei, não foi uma coisa que eu deixei pra lá, não dei atenção ou me fingi de morta. Não. E aí o que eu quero dizer com isso? Hoje o bebê, ele já pode fazer tratamento. Então, se você vê alguma coisa diferente do que você acha normal, e outra coisa, a gente que é mãe, a gente sabe, a gente sente, a gente tem total poder vindo de Deus sobre os nossos filhos, e você pode procurar, e bate o pé, e procura outra opinião, e vai em outro, e fala abertamente. Fala abertamente, porque uma coisa que também muito acontece, os médicos eles ficam com receio de dar o diagnóstico, com medo da reação dos pais de aceitar ou não. Gente, quanto antes tratar, antes melhora. Porque eu não sei se quem me acompanha nos stories vê o quanto o Caleb, ele quer participar da conversa, mas o participar da conversa dele é gritando. E aí muitas vezes atrapalha, irrita, as pessoas não entendem. Ele fala com todo mundo na rua, mas ninguém entende, ninguém responde. Que no caso o problema é o outro, né? Porque ele é educado. Tá falando oi, bom dia, boa tarde, e ninguém responde nada. Então o problema são as outras pessoas, não é ele. Mas enfim, as pessoas não entendem, fica, que isso? Então, gente, e outra coisa, vamos ter mais compaixão com as mães. Porque, assim, nem toda mãe a verdade é que a gente não sabe como que a pessoa tá. Então, cuidado conforme com o modo que a gente fala. O modo, você não vai procurar? Às vezes a pessoa tá procurando, a gente procurou desde quando ele nasceu. A gente nunca deixou de pesquisar, de procurar, de querer ter ajuda, entendeu? Então, cuidado. Antes da gente julgar, vamos primeiro querer saber a história de verdade. Porque tudo tem uma história por detrás. E aquela coisa, da mesma medida que você julga, você vai ser julgado, isso é bíblico. E quem vai te julgar é uma pessoa que não tem pecado e é perfeita, que é Deus. Então, vai pesar pro nosso lado que a gente não pode julgar o outro, porque a gente não é espelho pra ninguém, né? Não é exemplo pra ninguém, mas Deus é. Então, vamos julgar menos, querer saber mais, ter mais empatia, entendeu? E quem quiser conversar, saber mais, como que foi, eu tentei resumir aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque o Saulo, por exemplo, quer brincar com a mamãe. E aí, para esclarecer algumas dúvidas e deixar claro que se você escutar um grito, é o Caleb conversando com a gente nos stories. E agora ele tá quase um blogueiro, gente. Olha! Outra coisa, a questão, por que eles não aparecem? Porque eu e o Alan combinou, antes de ter filho, que a gente não iria expor as crianças a menos que eles queiram. Então, um dia que ele falar, mamãe, filma eu! Aí a gente vai... Aí, meu amor, quando isso acontecer, você se prepara. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Eu espero que realmente de coração tenha ajudado alguma pessoa, que tenha sido bênção para alguém. E eu fico à disposição se alguém quiser conversar sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.